Gravar aqui. Beleza. Agora foi. Estão vendo a minha tela aí normal? Uhum. Beleza. Sim. Bom, a partir de agora eu não enxergo mais o chat, tá? Pessoal, bom dia. Para quem não falei ainda, bom dia. Então, a gente vai falar hoje dos anti-inflamatórios, tá? Medicamentos que fazem parte da nossa vida, tá? Eu tenho certeza que todos de vocês, em alguma vez na vida, já tomaram anti-inflamatório. Benzodiazepínico, por exemplo, muitos de vocês não tomaram. Analgésicos, opioides também não, mas anti-inflamatórios, eu duvido que alguém nunca tomou, tá? Existem aí muitos anti-inflamatórios no mercado, mais de 50 aqui no Brasil. E com certeza eles estão ali top 3 dos medicamentos mais utilizados do mundo. Não sei falar essa estatística agora de cabeça exatamente, mas benzodiazepínico, anti-inflamatório, analgésico são os medicamentos mais utilizados no mundo inteiro, tá? Aqui no Brasil, são medicamentos muito populares, acho que no mundo inteiro, e na maioria dos lugares, a grande maioria dos anti-inflamatórios, eles são vendidos sem receita, tá? Eles podem ser vendidos sem receita. Mais um motivo para eles serem bem populares. Agora, são medicamentos que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque eles são medicamentos que podem causar vários efeitos adversos. Nós vamos entender isso aqui hoje, por quê. Então, eu tenho 2 tipos de anti-inflamatórios, tá? Que são classificados, tá? Conforme a sua estrutura, tá? Conforme a sua estrutura química, sua origem química, na verdade, tá? Então, eu tenho os AINES e os AIES. Pessoal, é muito fácil confundir. Dica: toda hora que você falar ou estudar anti-inflamatório, a primeira coisa, peraí, eu estou lendo um artigo, eu estou lendo uma reportagem, eu vou estudar a matéria, os slides, vou usar os slides como guia para os meus estudos. Prestem muita atenção se a gente está falando de AINES ou de AIES. E o que significam essas siglas, né? Os AINES são anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Vou repetir para vocês anotarem. AINES igual anti-inflamatório não esteroidal ou anti-inflamatórios não esteroidais, tá? E o outro tipo de anti-inflamatório são os AIEs, anti-inflamatórios esteroidais. Ou seja, qual que é a diferença aí? O Nzinho, que é de não. Então, os 2 anti-inflamatórios são os não esteroidais ou os esteroidais, tá? E qual que é a diferença entre eles? Os esteroidais ou esteroides, tá? Tem a origem, tá? De hormônios. São normalmente os esteroides são hormônios, inclusive não existe, né? Inclusive são hormônios muitas das vezes não, todas as vezes endógenos, tá? São hormônios que nós produzimos no nosso organismo. Então, olha lá. Anti-inflamatórios não esteroidais e anti-inflamatórios esteroidais. Então, dividam bem, anota de uma letra, cor diferente, sei lá. Prestem bastante atenção nisso. Bom, então, para que a gente conheça o mecanismo de ação dos medicamentos anti-inflamatórios, a gente tem que conhecer o que nós vamos tratar, né? E o que nós vamos tratar com anti-inflamatórios? Inflamação, tá? Vocês já tiveram aí... aliás, é uma pergunta. Vocês já tiveram em patologia ou em fisiologia, sei lá, em qual ia da vida,
o mecanismo da inflamação, cascata da inflamação, o que acontece no nosso organismo quando você tem uma inflamação? Sim. Já sim, professor. Já, professor. Beleza, mais fácil para eu tocar o barco aqui. Então, nós vamos tratar a inflamação de forma Opa, peraí. Entrou alguém aqui. Ai, meu Deus, esses atrasados me atrapalham a vida aqui, viu? Tá louco. Olha lá, trava tudo. Eita, nós. Vai, desculpa. Então, o que acontece? Lembram, eu sempre falo isso para vocês e vou repetir sempre isso. Primeiro, o medicamento, ele não cria nada novo no nosso organismo. Nenhum medicamento faz isso. Os medicamentos fazem o quê? Eles modulam respostas. O que quer dizer com modular a resposta? Controla a resposta. Ou ele aumenta a resposta, ou ele diminui a resposta. Tá? Ele melhora a resposta. Isso é modulação. Então, o medicamento anti-inflamatório, ele vai o quê? Ele vai modular a resposta inflamatória do meu organismo. Então, eu já sei o que é inflamação, né? Inflamação é o quê? Inflamação é um mecanismo de defesa do meu organismo. É o primeiro passo para que eu tenha o quê? Cicatrização. Né? É impossível ter cicatrização do meu organismo sem ter inflamação. Agora, o problema é que a inflamação, apesar de ser uma coisa, então, entre aspas, aí, boa, né? Que eu preciso da inflamação. Agora, a inflamação, dependendo do nível ou do nível de resposta inflamatória, se for uma resposta inflamatória muito grande, eu posso ter alguns problemas que levam o meu paciente a ter um desconforto, como a dor, ou até a perda da função naquela região. Por quê? Eu tenho ali células que vão combater aquele dano, aquela agressão que eu estou tendo, porém, essas células elas podem atingir também os tecidos saudáveis do meu paciente, tá? Então, eu tenho que modular a resposta para que essa resposta seja controlada e, portanto, dê mais conforto para o paciente. Então, quais são os sinais clássicos da inflamação que estão aí nessa imagem, né? Calor, então a região fica com um aumento de temperatura, normalmente a temperatura mais elevada naquela região. Por quê? Alguém sabe por quê? Calor e rubor. Por que ocorre na inflamação? Porque aumenta o fluxo sanguíneo? Porque aumenta o fluxo sanguíneo. Isso, exatamente. Então, esse aumento do fluxo sanguíneo, ele ocorre como, né? Então, vocês aprenderam já, não precisa ficar, só dar uma repassada. Então, como é que funciona? Eu tomei um soco no olho. O que aconteceu? Eu tive a lesão de várias células ali nos tecidos, né? Porque eu tomei um soco. O meu cérebro fala, opa, temos um problema, precisamos combatê-lo. Como? Ele envia a sua tropa de elite, né? Essa tropa de elite do meu sistema de defesa, que são as primeiras células do meu processo inflamatório. Então, ele leva essas células até lá. Como que essas células chegam? Através de fluxo sanguíneo. Eu preciso, né? As células precisam chegar ali naquela região. Então, ele aumenta a circulação lá em volta do meu olho para poder para que essas células possam chegar até a região ali do trauma, né? A região agredida. Então, esse aumento de fluxo sanguíneo, ele leva ao quê? Aumento da temperatura na região, a região fica avermelhada, que é o rubor, e aí o que eu tenho? Aquelas células vão sair da corrente sanguínea, né? E vão formar um líquido ali, né? Quem lembra o nome desse líquido? Ninguém? No me recuerdo. Nada? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se alguém estiver escrevendo no chat, eu não estou vendo. Exudato, eles vão formar o exudato inflamatório. Então, é aquele líquido que é formado por quê?
extravasa aquele plasma sanguíneo ali, junto com trazendo as células de defesa que saem de dentro do vaso sanguíneo. Para quê? Para que as células de defesa consigam se locomover através desse líquido e chegar até a agressão ali, até o problema. Tá? E esse exudato vai o quê? Vai aumentar o volume de líquido na região. Então, eu tenho o inchaço, o edema, aumenta o volume, fica aquela região edemaciada, inchada, né? E o que acontece? Como eu tenho ali um aumento de volume, tá? Eu tenho dor. Por que eu tenho dor? Porque eu tenho ali, lembra da terminação nervosa lá, do nociceptor, receptor de dor? Então, o receptor de dor está aqui na ponta do meu dedo. E aí, aqui, ó, tá saindo célula, formou aqui ó, um volume, ó, tá assim. Daí vai aumentando o volume e comprimindo as minhas terminações nervosas. Essa compressão vai levar o paciente a ter mais dor. Então, além da dor da pancada, porque agrediu esses receptores, eu tenho o aumento de volume, aquele líquido pressionando, empurrando as minhas terminações nervosas. Além disso, quimicamente, através de eicosanoides, de neurotransmissores, eu também tenho a geração de dor. Lembra do neurotransmissor? Que as prostaglandinas vão lá e estimulam o nociceptor, para que o nociceptor leve a informação de dor para o cérebro, tá? Se essa inflamação persistir, eu posso ter, inclusive, a última imagem, a perda da função daquele tecido. Ou seja, o meu cérebro manda células de defesa, só que essas células de defesa elas ficam lá atacando. E se elas ficarem lá atacando, elas vão começar a atacar células sadias. E aquilo eu posso ter uma lesão daquela região e a perda da função. Então, por isso que as inflamações mais exacerbadas eu tenho que controlar. Como que eu controlo? Através de medicamentos, tá? Passando rápido aqui, porque vocês já sabem. Então, ó, de forma bem simples, tá? De forma bem simples, eu tô Brasildo aqui, peraí. Pronto. Essa piscar aqui eu não consigo. Eu falo que eu vou deixar, mas não consigo. Bom, desculpa, vamos lá. Então, de forma bem simples, tá? Vocês já viram esse slide antes quando a gente estava falando de analgésicos, tá? De anti-inflamatórios fracos. Então, vamos relembrar. O que acontece no meu organismo, então, para justificar ou para mostrar como a inflamação ocorre. Então, eu tomei um soco no olho ou eu fiz um corte, uma incisão no meu paciente, na gengiva dele, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Isso aqui é uma célula. Então, eu tenho aqui ó, a bicamada lipídica, tá vendo? As duas bolinhas representam os dois lipídios da membrana, tá? Então, eu tive um estímulo, eu tive uma lesão, tá? Que pode ser provocada pelo profissional, no caso de uma incisão, de um corte, por exemplo, por uma cirurgia, ou pode ter sido um outro tipo de trauma, né? Um acidente, alguma coisa assim. Quando eu tenho esse estímulo, eu tenho ativação aqui dessa enzima aqui, ó, a PLA2, também conhecida como fosfolipase A2, tá? O que acontece? A fosfolipase, ela pega e ela degrada, como qualquer enzima. O que a enzima faz? A enzima, ela pega um substrato e transforma em alguma outra coisa. A fosfolipase, ela faz a degradação dos fosfolipídios, tá? Ou seja, da membrana. E transforma em ácido araquidônico, AA aqui. O ácido araquidônico, por sua vez, ele vai servir de substrato para um grupo aqui de enzimas, tá? Chamadas de ciclooxigenases, que a gente comumente chama de COX. A COX-1 e a COX-2, principalmente, tá? Existe uma COX-3, tem alguns estudos já a respeito,
tá? Mas vamos focar na COX-1 e 2, que são as mais relevantes nesse momento. A COX-1 e a COX-2, por sua vez, pegam o ácido araquidônico e transformam ele em quê? Em prostaglandinas, principalmente, tá? Vamos focar aqui nas prostaglandinas. Essas prostaglandinas, elas são eicosanoides, elas atuam em diferentes frentes, tá? Então, eu tenho prostaglandinas que vão estimular os nociceptores e aí vai gerar o sinal de dor, tá? Eu tenho prostaglandinas que vão atuar na agregação plaquetária. Olha como é importante eu ter inflamação. Por que eu preciso de agregação plaquetária? Pô, eu tive uma lesão. Então, provavelmente eu rompi vaso, eu tive rompimento de vasos sanguíneos. Então, essas prostaglandinas vão atrair as plaquetas para que as plaquetas vão lá e formem um coágulo para fechar aquele vaso que foi rompido para cessar o extravasamento de sangue, tá? A perda de sangue. Então, eu tenho prostaglandinas que vão regular, que vão atrair outras células, que vão atrair as células inflamatórias. Então, o cérebro ele precisa de um sinal para mandar a equipe de defesa. Então, o sinal está aqui. Eu tenho prostaglandinas que vão atrair as células de defesa, vão ser um sinal para o cérebro. Ó, manda a turma aqui para ajudar a gente, porque deu problema aqui, tá? Então, essas prostaglandinas, elas vão gerar a resposta inflamatória, tá? Aí você pode estar se perguntando aí, então a inflamação ela é essencial para o meu organismo, né? É verdade, a inflamação ela é essencial para o meu organismo. Então, em que momento eu vou interferir nessa resposta? Vão ter momentos realmente onde eu não vou interferir nessa resposta, tá? Eu não devo interferir nessa resposta, porque senão eu vou atrapalhar o processo, tá? Normalmente, a inflamação, o grau de resposta, ele é proporcional ao dano, tá? Então, em muitos casos, por exemplo, trazendo para a prática odontológica, na clínica, tem casos onde eu vou fazer um procedimento, por mais que ele cause um trauma no paciente, o trauma é pequeno. Então, eu quero ter uma resposta inflamatória, porque eu preciso de uma cicatrização. Então, precisa vir aquela inflamação primeiro, para limpar a região, e depois eu ter a segunda etapa do processo cicatricial, que é a proliferação e remodelação depois dos tecidos, tá? Então, vocês vão aprender a identificar em que momento eu preciso modular a resposta e em que momento eu não preciso. Um caso clássico disso, tá? Que está mais na moda, em evidência ultimamente, é a tal da lipo de papada. Já ouviram, né? A lipoenzimática de papada. Já ouviram falar disso? Você injeta aqui um produto, enzimas, né, que vão degradar ali, quebrar células de gordura. Aí o que acontece? Quebra a célula de gordura, causa então um trauma na célula de gordura. Se causa um trauma, causa uma inflamação. Só que a inflamação, nesse caso, é justamente o que vai realmente eliminar aquela gordura. Por quê? As células inflamatórias vão vir, vão ver que aquela célula foi quebrada e vão pegar e vão limpar aquela área. Então, normalmente fica um pouco inchado, fica um pouco vermelho, fica um pouco dolorida a região, tá? E aí, beleza, é isso que eu quero, porque eu quero que a inflamação venha e leve aquelas células de gordura quebradas embora. Vão degradar ela. Aí o que acontece? Se o paciente está com dor e se o paciente não foi bem orientado, o que ele vai fazer? Ele vai falar, nossa, meu Deus, está doente, está inchado, vou tomar um anti-inflamatório. Aí o que vai acontecer? Vai diminuir a inflamação. Se diminuir a inflamação, os efeitos do tratamento também vão ser diminuídos, porque eu justamente queria que viesse a inflamação e levasse a célula de gordura embora. Aí agora eu estou diminuindo a quantidade de células, ou seja, o medicamento está agindo contra o que eu indiquei de tratamento. Deu para entender isso? E veja, em muitos casos, você
não foi você que orientou o paciente. O paciente, ele está em casa, aí o marido ou a esposa ou a mãe chega e fala, nossa, tá inchado, toma esse nimesulida aqui, ó, anti-inflamatório, toma aqui esse Voltaren, esse Cataflam. E a pessoa tá ali, aquele negócio está incomodando, você, profissional, não explicou direito, ele vai lá e toma o medicamento. E aí, sabe o que isso na prática quer dizer? Não faz efeito, e aí ele bota a faca no teu peito lá no consultório e fala assim, pô, eu fiz, eu paguei e não fez efeito. E aí? E agora? Será que você orientou o seu paciente? Mas será que você sabia que isso estava acontecendo? Então, veja como é importante estudar a teoria nesse nível para você saber o que está acontecendo no organismo do paciente e saber explicar para ele. Você tem que falar para ele, falar assim, olha, você não pode usar anti-inflamatório, tá? Se você tiver algum incômodo, você vai tomar um analgésico tal. Pô, mas por quê? Porque vai diminuir o efeito. Daí você dá essa aula, você mostra esse slide para o seu paciente. Eu garanto que ele vai gostar de saber. E ainda vai sair falando para todo mundo aí, nossa, o meu dentista lá, ele manja, viu? Ele manja. E coisa simples, tá? Porque ninguém faz essas coisas. Tá? O pessoal tá nem aí. Fala, ó, isso, ó, tá aqui, pá, 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 pá. Tchau. É assim que é. Beleza? Bom, tudo isso vocês já sabem, né? Tudo isso, na verdade, vocês já sabem, vocês já tiveram, eu tô só relembrando, tá? Então, a cascata da COX 1 e 2, tá? Dúvidas? Abrem o áudio e me perguntam. Então, a gente já sabe que as enzimas COX 1 e 2, tá? Depois que eles pegam lá o ácido araquidônico, o que eles fazem? Elas produzem os eicosanoides, que são as prostaglandinas, tá? Eu tenho aí uma série de prostaglandinas diferentes, e aí cada uma com seu efeito essencial ali para a resposta. Então, ó, eu tenho dois caminhos, né? Então, veja lá, ó, a bicamada lipídica, os fosfolipídios, aí a fosfolipase, ó, ela entrou em ação e produziu o ácido araquidônico. E aí o ácido araquidônico, tá? Ele vai servir de substrato aqui, ó, para a ciclooxigenase, tanto a COX-1 e a COX-2, também para outra via, outra enzima, que é a lipoxigenase, tá? A lipoxigenase, ela é responsável principalmente pela produção de leucotrienos, e esses leucotrienos, ó, o LTB4, por exemplo, ele promove aqui, ó, a quimiotaxia de polimorfonucleares. Lembra? Quimiotaxia, o que é quimiotaxia? Atração da célula. Então, esse leucotrieno começa a circular no meu organismo, meu cérebro fala, opa, leucotrieno quer dizer o quê? Preciso mandar células de defesa polimorfonucleares, tá? E também alguns leucotrienos que atuam aqui na broncoconstrição, tá? Ou seja, a contração ali dos meus brônquios. E aí, o mais importante são as ciclooxigenases. O mais importante, eu quero dizer, para a nossa aula de hoje, tá? Não que o resto não seja importante. Mas mais importante para a nossa aula de hoje, as ciclooxigenases que produzem prostaglandinas. E aí, ó, eu tenho aquilo que eu já estava falando para vocês. Eu tenho prostaglandinas que promovem vasodilatação. Por que eu quero vasodilatação? Para minhas células de defesa que estão dentro do vaso sanguíneo, elas poderem sair da célula. Então, eu tenho aqui ó, a parede do vaso, né? Cada dedo é uma célula, elas são bem ocluídas. E aí, o que acontece? Com a vasodilatação, abrem-se poros, por onde as minhas células de defesa vão passar para elas sair de dentro do vaso, tá? Então, ó, eu tenho outras prostaglandinas, por exemplo, a PGI2, a PGE2, que promovem vasodilatação, acabam levando ao que também aqui, ó, hiperalgesia. O que é hiperalgesia? Dor, tá? E eu tenho também a produção de tromboxanos, que são responsáveis principalmente aqui, ó, agregação plaquetária. Eu quero agregação plaquetária? Claro que eu quero. Se eu fiz um corte, eu quero que aquele corte pare de sangrar para eu parar de perder sangue, né? Sangue é tudo. Então, eu não posso perder muito sangue, tá? Então, são só alguns exemplos, tá?
de prostaglandinas e o porquê elas são tão importantes, mas vocês já aprenderam isso também na patologia ou na fisiologia, tá? Aliás, perguntem, que disciplina vocês tiveram essa parte de inflamação, assim, essa cascata inflamatória e tal? Foi fisiologia, patologia, alguma outra? Foi patologia e imuno. Legal, patologia imune. Boa. Professor Carlos? Professor Antônio? Antônio. Legal. Bom, então, mais uma vez, tá? Algumas definições aí para ajudar vocês a buscarem informação, né? Vocês gostam disso? Então, o que são essas prostaglandinas que a gente tanto vai falar hoje, tá? São mediadores químicos, são produzidos em quase todos os tecidos em quantidades muito pequenas, tá? Então, isso nós estamos falando da condição de saúde normal, tá? Agem localmente nos tecidos e são rapidamente metabolizados, ou seja, eles agem ali, fazem ação e rapidamente o meu organismo já metaboliza para eliminá-los, tá? Mais uma vez ali, na verdade, a terceira frase quer dizer mais ou menos a mesma coisa da primeira, né? Eles circulam em quantidades muito pequenas, regulam o processo inflamatório, regulam a temperatura, a analgesia, né? Agregação plaquetária e vários outros processos. Eu tenho prostaglandina, eicosanoide para tudo, meu organismo vive disso, tá? Eles ativam o sistema imunológico, iniciando o processo de defesa, de inflamação. Então, vocês entenderam, né? A partir do trauma, eu tenho a produção de prostaglandinas lá pela cascata das COX, das ciclooxigenases, então eles iniciam o processo de defesa, através daqueles efeitos que eu falei, quimiotaxia, que é a atração de células, agregação plaquetária, dor, tudo para avisar o meu cérebro, ó, amigo, você é o general aí, manda a equipe de defesa para cá, tá? Dúvidas vão me interrompendo aí, hein, gente? Se vocês não falarem nada, eu vou tocar o bonde aqui, tá? Por favor, não tenha vergonha de interromper, não tenha medo de perguntar. Qualquer pergunta vale, não tem pergunta idiota, não tem pergunta burra, não tem pergunta errada. Pergunta é pergunta, tá? Perguntar é muito importante. O mais importante é você não morrer com a dúvida aí na sua casa aí, ou sei lá onde você está assistindo, tá? Então, ali, ó, agora é importante eu entender aqui, ó. Vamos lá. As prostaglandinas, elas atuam 100% do tempo somente quando eu tenho uma inflamação? Quando eu tenho um trauma, quer dizer? Não. Veja, alguns outros efeitos das prostaglandinas. Olha lá, ó. Proteção da mucosa gastrointestinal. Controle do fluxo sanguíneo renal. Homeostasia. Respostas autoimunes. Função pulmonar ou funções pulmonares e do sistema nervoso central, além de efeitos cardiovasculares e reprodutivos. Por que, aí a pergunta, por que é importante eu conhecer esses efeitos das prostaglandinas, além daqueles efeitos após um trauma? Quem arrisca? Por que é tão importante eu saber isso? Ninguém arrisca? Não, ninguém arrisca. Vai, solta qualquer coisa aí, gente. Pessoal, Para saber se precisa tomar um anti-inflamatório ou deixar o organismo agir? não. Mas isso aí, Júlia. Gostei. Bota a cara a tapa aí, tá? Mas não é isso, tá? Então, imaginem que
todo medicamento, como eu disse, ele vai modular uma resposta, certo? Então, eu tenho que conhecer a resposta fisiológica do meu organismo, tá? O meu anti-inflamatório, ele vai atuar, portanto, no meu organismo localmente ou no organismo inteiro. Ou seja, eu vou tomar um medicamento, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser absorvido. Ele sendo absorvido, o que ele vai acontecer? Vai cair na corrente sanguínea. Ele caindo na corrente sanguínea, ele vai se espalhar por todo o meu organismo, certo? Esse é o primeiro ponto essencial de eu sempre lembrar disso. Qualquer medicamento que eu uso de forma sistêmica, seja ele via oral ou endovenosa, eu tenho que lembrar que ele vai atuar no corpo inteiro e não só lá no meu olho aqui que eu tomei o soco. Lembra do começo? O exemplo que eu dei. Ou lá na gengiva que eu estou fazendo uma cirurgia do paciente. Não. O meu medicamento ele vai circular em todo o meu organismo. Ou seja, eu tomei o soco aqui e as minhas prostaglandinas estão atuando para promover a inflamação e depois a cicatrização. Isso está entendido. Imagino, porque ninguém perguntou mais. Então, imagino que isso está entendido. Beleza, então aquelas prostaglandinas estão atuando aqui no meu olho para poder combater aquele trauma que eu tive aqui. Só que as prostaglandinas, elas servem também para tudo isso que está nesse slide. O que isso quer dizer? Quer dizer que a hora que eu entrar com um medicamento anti-inflamatório, eu sei que o meu medicamento ele vai atuar também nesses outros processos. Entende? Então, por que é importante eu conhecer como a prostaglandina? Porque se eu vou entrar com o anti-inflamatório e o anti-inflamatório, o que ele faz? Adiantando para vocês, ele diminui a produção de prostaglandinas. Tá? Então, o meu anti-inflamatório, depois eu vou explicar como, mas o anti-inflamatório, ele diminui a produção de prostaglandinas. Já guardem essa informação. Ou seja, se eu estou diminuindo a produção de prostaglandinas, eu vou diminuir a minha resposta inflamatória aqui no meu olho, que eu tomei uma porrada? Vou. Beleza, isso eu quero. Só que eu também vou diminuir a produção de prostaglandinas que fazem a proteção, da mucosa gastrointestinal, ou seja, toda aquela proteção do meu estômago e intestino, eu vou diminuir também. Eu vou diminuir o controle do fluxo sanguíneo renal. Ou seja, o meu medicamento vai ter efeitos adversos, ou pode ter efeitos adversos, baseado nos efeitos das prostaglandinas. Deu para entender isso? É importante demais isso daí, porque, ou seja, eu posso ter efeitos colaterais, efeitos adversos, dependendo da fisiologia do meu organismo. E por isso que eu tenho que conhecer fisiologia. Fisiologia é tudo, tá? Fisiologia e anatomia. Vocês vão entender isso melhor ainda mais para frente. Por quê? Agora aqui, ó. Então vamos lá. Tudo isso que nós estamos falando é fisiologia, tá, gente? Fisiologia do organismo, fisiologia da inflamação. Então, pessoal, o que as tais ciclooxigenases fazem? Agora a gente já sabe que as prostaglandinas fazem. Quem produz prostaglandinas? Ciclooxigenases. COX-1, COX-2 e a COX-3 também, que é uma variante presente no sistema nervoso central. Então, a COX-1, ela é uma enzima que é considerada constitutiva. O que isso quer dizer? Uma enzima COX-1 constitutiva é uma enzima que ela está em atividade a todo momento e está presente em grande quantidade no meu organismo. Tá? Então, em todas as células eu tenho a COX-1 em grande quantidade e ali trabalhando. E por que ela está trabalhando a todo momento? Porque ela é responsável por funções essenciais do meu organismo, para manter a homeostasia, né, o equilíbrio de funcionamento do organismo. Tá? Ou seja, o TGI, o que ela faz no TGI? O que é TGI? Trato gastrointestinal. Então, ela protege o meu trato gastrointestinal, ela induz a formação, tá?
daquela mucosa gástrica, que é uma capa protetora do meu intestino e do meu estômago, principalmente, tá? Porque o meu estômago, ele recebe muita coisa de fora, né? O alimento, muitas vezes, pode agredir o meu estômago. Então, eu preciso de uma proteção. Quem é responsável por essa proteção? A produção através da COX-1. A agregação plaquetária é muito importante, tá? A COX-1, ela produz ali eicosanoides responsáveis pela agregação plaquetária, tá? Leucotrienos ali. Então, é importante eu ter esses fatores, esses eicosanoides circulando no meu organismo, para que a hora que eu precise, eu tenha uma rápida agregação plaquetária, uma rápida formação de coágulo, tá? Então, é extremamente importante. Então, a COX-1, veja, ela está em grande quantidade no organismo e sempre trabalhando. Já a COX-2, ela está presente num cenário ali normal, ou seja, sem agressão nenhuma, uma quantidade muito pequena. E ela é, então, uma enzima que ela é induzida. Ou seja, quando eu tenho um sistema, um organismo saudável, eu tenho muito pouca COX-2. Agora, quando eu tenho um trauma, eu tenho uma produção, um estímulo de produção maior dessa enzima. Por quê? Porque essa enzima, ela produz as prostaglandinas, principalmente as pró-inflamatórias, tá? Então, ela normalmente está presente quando eu tenho trauma. Eu tenho uma replicação de células inflamatórias e dentro dessas células inflamatórias eu tenho uma maior quantidade da COX-2. E o que essa COX-2 produz? A COX-2 ela produz aquelas prostaglandinas, principalmente as responsáveis pelo quê? Por hiperalgesia, por quimiotaxia, para atrair outras células de defesa para a região, tá? Então, essas prostaglandinas também que levam à hiperalgesia, ou seja, que vão ativar lá os nociceptores para que eu tenha um estímulo de dor. Ou seja, ela é que vai produzir as prostaglandinas que vão avisar para o meu organismo que eu tenho um problema para poder combatê-lo, tá? Então, a gente já sabe que a COX-1 ela tem um efeito mais fisiológico e a COX-2 pró-inflamatório, tá? Dúvidas vão mandando aí, tá? Abre aí e me fala, porque senão eu tô achando que tá tudo bem, vocês estão entendendo tudo. Apesar que isso tudo vocês já tiveram também, tá? Então, como funciona esse estímulo químico da COX, tá? Então, ó, eu tive aqui, nessa imagem, eu tenho aqui o quê, ó? Eu tenho um tecido aqui, ó, um monte de célula epitelial, tá vendo? Aí eu tive uma lesão. Pode ser uma lesão, um corte, pode ser um trauma, pode ser frio, calor, beleza. O que vai acontecer? Depois que eu tenho a lesão, eu tenho aquela cascata da COX. Então, eu tive lá a lesão da membrana, fosfolipase pegou e transformou os fosfolipídios em ácido araquidônico. O ácido araquidônico se ligou a COX-1 e 2. A COX-1 e 2 produziram o quê? As prostaglandinas, bradicininas e um monte de coisa. Então, aqui, ó. Esses mediadores químicos, as prostaglandinas estão envolvidas aqui, o que eles vão fazer? Eles vão gerar outros mediadores e vão atrair células. Aqui, ó. Então, dentre as funções das prostaglandinas, uma delas é atrair células de defesa. Olha lá, ó. Neutrófilos e mastócitos, por exemplo. Tá? Eles também vão fazer o quê? Eu vou ter lá prostaglandinas que vão aumentar a vasodilatação. Para quê? Para que eu tenha maior circulação de sangue naquela região. Eu vou ter também prostaglandinas que vão estimular quem? Estimular os meus receptores aqui, ó,
Olha aqui a minha terminação nervosa, meus nós receptores aqui na minha terminação nervosa, e vai viajar essa informação até chegar no meu sistema nervoso central, para avisar ele, ó, estamos com um problema aqui, mande ajuda. Então, eu tenho a liberação ali de células de defesa. Então, dentre os principais fatores que a gente vai tentar controlar no nosso paciente é justamente a dor. Por quê? Porque esse estímulo aqui, ó, na minha terminação nervosa, no meu nosso receptor, é que vai gerar dor. Então, a dor de origem inflamatória, ela tem esse início através das prostaglandinas, tá? Então, a dor de origem inflamatória, quando a gente usa um anti-inflamatório para tratar, a gente tem um resultado melhor no controle da dor desse paciente. Então, a gente já discutiu essa questão de dor, a gente só está relembrando aqui, tá? Deixa eu parar aqui de novo, porque apareceu que piscou alguém aqui, que chegou agora, ou caiu e voltou, ou sei lá. Pronto, liberei aqui. Continuando. Pessoal, então, tudo isso, fisiologia, tá? Tudo que vocês já sabem, mas a gente precisa relembrar, porque a gente tem que conhecer isso, porque o medicamento atua aqui. Então, como funciona a dor inflamatória? Resumindo, eu tenho uma lesão. A partir dessa lesão, eu vou ter aí uma reação inflamatória. Qual que é essa reação inflamatória? É lá da cascata da COX. Então, mais uma vez, estou repetindo 1000 vezes, gente, para que fixe na cabeça de vocês. Como que é essa reação inflamatória? Então, essa reação inflamatória aqui, como que ela ocorre? Tá? Ela ocorre através da fosfolipase, que quebra os fosfolipídios, transforma em ácido araquidônico. O ácido araquidônico serve de substrato para COX-1 e 2, principalmente a COX-2 vai produzir o quê? Aí, o terceiro quadrinho, substâncias químicas. Que substâncias? Os eicosanoides, que é a mesma coisa que altacoides, que é a mesma coisa que ali prostaglandinas, que é o PG, bradicinina, histamina, e entre outros, tá? E aí, essas prostaglandinas, essas substâncias químicas vão gerar resposta. Que resposta? Olha lá. Vai produzir prostaglandinas que vão fazer o quê? Elas vão atuar onde, ó? Aqui, ó, nas minhas terminações nervosas, nos meus nociceptores. Vai estimular esse nociceptor e aí vou ter a transmissão do sinal. Esse sinal, que sinal é esse? Sinal de dor que meu organismo, meu sistema nervoso central vai entender como dor, tá? Não sei de onde está surgindo essas setas, esse monte de coisa aqui. O negócio ficou louco. Está funcionando sozinho. Então, eu tenho dor, edema e vasodilatação, tá? Em resumo, ó, essa imagem final desse slide é bem um resumo e serve como um belo de um guia para você estudar. Agora é dica de estudo. Veja, estão todas as etapas bem divididas aqui. O que você tem que fazer? Você tem que se aprofundar em cada quadrinho desse e para entender o processo como um todo. Se você conseguir olhar para esse slide e responder o que está acontecendo, lesão, exemplo, tá? Quais são as respostas que você tem que criar na sua cabeça aí? Presta atenção nisso. Dá aquela acordada aí. Lesão. Pô, que tipo de lesão pode ocorrer no meu organismo? Eu posso ter lesão por calor, eu posso ter uma lesão por trauma, eu posso ter uma lesão cirúrgica causada ali por uma incisão e tal. Tá. O que essa lesão provoca no meu organismo? Essa lesão provoca uma reação inflamatória. Como? Através lá do ciclo da ciclooxigenase, do ciclo inflamatório. Ou seja, eu tenho rompimento da membrana, a fosfolipase vai lá e pega esse fosfolipídio e transforma em ácido araquidônico, e o ácido araquidônico vai servir de substrato para COX-1 e 2, que vão fazer o quê? Pula para o próximo quadrinho. Produzem substâncias químicas. Quais? Prostaglandina, bradicinina, histamina, que são os eicosanoides. Tá, e o que essas substâncias químicas fazem? Passa para o próximo quadro, é a resposta.
elas promovem vasodilatação, agregação plaquetária, quimiotaxia. E qual que é o resultado disso? Eu tenho dor, edema e vasodilatação. São os principais, óbvio, tem várias outras coisas, mas aqui eu quis resumir para você. Se você conseguir ter esse pensamento e gerar essas respostas que eu acabei de dar para vocês, pessoal, vocês já sabem o que vocês precisam saber sobre dor inflamatória, sobre fisiologia da inflamação. Portanto, na hora de aplicar o medicamento, vocês vão entender muito mais facilmente qual medicamento usar e por quê. Beleza? Então, olha lá. Os efeitos inflamatórios, né, dessas prostaglandinas principais, vasodilatação, edema e dor. A gente já discutiu isso aqui bastante. Beleza, parte de fisiologia ainda tem alguma dúvida? Se não, vamos aprender como é que o medicamento age. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Quando você falou que geralmente é bom ter inflamação, né? Então, a gente só usa o anti-inflamatório quando tá, tipo, extremamente inflamado? É que assim, duas palavras que a gente tem que tomar cuidado. É bom inflamação e extremamente necessário. Né? Então, assim, é bom ter inflamação? Sim ou não? Depende. Sim. Do ponto de vista cicatricial, depende do quê? Aí eu vou te explicar melhor, tá? Para tirar a tua dúvida. Depende do quê? Que hora que a inflamação é boa e que hora que a inflamação não é boa. Primeiro, a inflamação, a gente tem que entender, a gente já entendeu, e aí eu vou mandar uma pergunta só para ver se vocês realmente entenderam. Primeiro, a inflamação, se ela não existisse, imagina, eu tenho um medicamento que ele elimina a inflamação como um todo. Isso seria bom ou ruim? Ruim. Seria ruim. Seria ruim. Tá? Agora, a questão é, então a gente já entendeu que a inflamação é algo necessário para o meu organismo. Agora, quando que ela é boa e quando que ela é ruim? E aí que tá quando eu vou entrar com medicamento e quando não. Quando ela é boa por quê? Porque sem inflamação eu não tenho o início da cicatrização. Então, quando que ela é boa? Ela é boa quando a resposta inflamatória não causa dano para o paciente. Que dano? Principalmente dor, tá? Por causa do desconforto. E a dor, ela pode desencadear outros problemas. Né? O paciente pode, por exemplo, por causa da dor, ter um pico de pressão arterial muito alto e ter um infarto. Só por causa da dor. Entendeu? Então, a inflamação, ela é boa até o momento onde ela não causa uma outra lesão no paciente. Ou quando a inflamação, por exemplo, não causa um dano celular, uma perda de função daquela região, tá? Então, a inflamação ela é boa quando ela está controlada e confortável ali para o paciente e não está causando dano. Como que eu vou saber isso? Eu vou saber isso baseado em dois fatores. Primeiro, é a lesão que a pessoa teve. Então, por que está inflamado? Está inflamado porque a pessoa bateu. Ela deu por exemplo, chutou um pé da mesa. Tá, foi um trauma relativamente pequeno, não tem uma lesão grave de tecido, não tem um corte, por exemplo. Uma lesão pequena. Eu preciso entrar com anti-inflamatório naquela região? Provavelmente não. Provavelmente por que não? Porque a dor não é muito grande, o aumento de volume não é muito grande. Então, como que eu vou avaliar o paciente? Eu vou olhar para aquilo, eu vou primeiro conversar, por isso que é tão importante a gente conversar com o nosso paciente. É entender como ele chegou ali. Porque só aí eu já mato. Eu falo, pô, peraí, o cara deu uma topada com o dedão e eu olho para o dedão, não está tão inchado. Então, ele deu uma topada, mas não foi muito forte. Eu sei porque ele me falou. E eu sei também porque eu estou olhando para o tecido e não está muito inchado. Tá? Então, eu vou precisar ali entrar com um anti-inflamatório muito forte ou muito alto, ou talvez eu nem precise entrar com medicamento. Por quê? Porque aquela inflamação que está ali ela é pequena, portanto, ela é uma inflamação boa. Ela que vai começar o processo cicatricial. Tá? Então, eu deixo ele agir.
Agora, eu vou conversar com o meu paciente ele tem um edema muito grande porque ele teve uma fratura, por exemplo, de mandíbula. Ele caiu em casa, chegou com um edema grande e ele tem uma fratura. Opa, peraí, mas o rosto dele está desse tamanho. O cara não consegue nem abrir a boca de tão edemaciado que está. Essa inflamação não está boa, porque ela está limitando o movimento do paciente e o paciente tem muita dor. Então, nesse caso, é necessário. Agora, eu tenho que tomar cuidado em usar essa palavra extremamente, porque senão eu vou usar só em caso de vida ou morte. E não é isso, tá? Respondido, Júlia? Deu para entender? Sim, professor, obrigado. Professor, mas só uma dúvida. Essa Diga. questão que o senhor falou sobre algum trauma, né? E referente à dor de garganta, quando a gente tem assim. Uhum. Então, dor de garganta, Ranier, é um caso clássico, né, de dúvida. Tomo medicamento ou não tomo medicamento, tá? Depende também do estímulo. Por exemplo, você pode ter uma inflamação devido ali, sei lá, um choque térmico, uma queda de temperatura e tal. Se você, sei lá, quando você engole, você sente ali alguma coisa diferente, vamos dizer assim. Mas não está tão inchado, você não tem dificuldade nenhuma de respiração, você está conseguindo se alimentar, você não tem dor, dor espontânea. O que é dor espontânea? Você está parado e ela está doendo. Normalmente dói o quê? Dói um pouquinho, às vezes, quando eu vou engolir alguma coisa que eu não mastiguei direito, aí ele passa ali, dá uma arranhada na garganta, né? Então, e eu já sei que é uma inflamação pequena por isso, porque não está mudando a sua vida, não te dá nenhuma alteração. Ah, tem alguma coisinha estranha ali. Então, eu preciso tomar o medicamento? Eu posso tomar o medicamento. Para quê? Para eu diminuir a resposta ainda mais ou para eu controlar, para que aquilo não aumente. Agora, eu posso tomar outros cuidados, como evitar, mais uma vez, esse choque térmico, né? Eu não vou comer coisas muito grandes nem muito duras para eu evitar lesionar aquela região, para aquilo cicatrizar mais rápido. Então, tem uma série de outras formas de tratar que não o medicamento, que eu sei que aquilo vai melhorar sozinho, porque o meu organismo vai dar conta. Agora, eu posso ter uma dor de garganta causada, por exemplo, por uma infecção, por bactéria. E aí, eu tenho que ajudar o meu organismo a combater essas bactérias. Então, eu vou usar ali um anti-inflamatório e um antibiótico, por exemplo. Por quê? Porque primeiro eu tenho que atuar para matar essas bactérias. Segundo é que essas bactérias, elas vão causar uma inflamação muito maior. Porque o meu organismo vai precisar de muito mais células de defesa para combater essas bactérias. E aí a minha inflamação vai ser maior, aí o meu edema vai ser maior, e com o edema maior eu vou ter mais dor, então às vezes eu tenho dor, eu estou parado aqui, não estou nem respirando direito e está doendo, e aí nesse caso eu tenho que entrar com anti-inflamatório. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida? Bom, então vamos aprender como o medicamento age, tá? Então, lembra, ó, presta atenção no slide. Esse é o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Que são os mais comumente utilizados. Então, como que ele age? O anti-inflamatório não esteroidal, ele vai promover a inibição da COX-1 e da COX-2. Ou seja, ele não deixa o ácido araquidônico se ligar a COX-1 e nem a COX-2. Então, se eu não tenho a ligação, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a produção de prostaglandinas. Então, lembra lá da cascata. Depois eu vou voltar àquela imagem, tá? Mas já lembra na cabeça. O anti-inflamatório não esteroide, então, o que ele faz? Ele vai inibir a ação da COX-1 e da COX-2. Como?
ele impede a ligação do ácido araquidônico com a COX. Se eu não tiver ácido araquidônico, eu não vou conseguir produzir as prostaglandinas, os eicosanoides. E aí, quais são os efeitos que eu tenho no meu organismo? Quando eu tenho a inibição da COX-1, eu tenho os efeitos colaterais. Por quê? Porque eu já aprendi que as prostaglandinas produzidas pela COX-1 são aquelas responsáveis principalmente pelo quê? Proteção do trato gastrointestinal e controle do fluxo sanguíneo renal. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com anti-inflamatório e não esteroidal. Por quê? Eu vou inibir a COX-1 e a COX-2. Então, os efeitos adversos oriundos da utilização dos anti-inflamatórios, eles vêm principalmente da inibição da COX-1. Tá? Agora, quando eu tenho a inibição da COX-2, aí eu tenho os efeitos anti-inflamatórios. Por quê? Porque a COX-2 é aquela que produz as prostaglandinas pró-inflamatórias, principalmente as prostaglandinas responsáveis pelo quê? Quimiotaxia, pela agregação plaquetária, isso é outro efeito que pode ser considerado efeito colateral, e principalmente as prostaglandinas que vão sensibilizar os meus nociceptores e causar dor no meu paciente. Então, veja, é muito importante eu entender isso para eu entender como o medicamento funciona, tá? Então, eu devo ter outra imagem aqui, a próxima. Olha lá. Aí, o que aconteceu? Pô, peraí. Eu tenho um medicamento que ele atua inibindo a COX-1 e a COX-2. Só que a COX-1 é boa para o meu organismo, então eu não quero inibir ela. Por que eu não faço um medicamento que inibe somente a COX-2? Ou mais a COX-2? E foi aí que surgiram, então, os fármacos seletivos da COX-2. Pô, uma ideia de gênio. Falou, poxa, larga a COX-1 para lá, deixa ela fazer o trabalho dela que é bom para o meu organismo e vamos focar na COX-2. Conseguiram fazer esses medicamentos, tá? Que são os fármacos seletivos da COX-2. Então, guardem essa informação que a gente vai discutir. Então, o que o anti-inflamatório faz? Olha lá, ó. O anti-inflamatório, ele tem esses efeitos aqui, ó, só para vocês entenderem. Cada efeito, aqui estão os efeitos, tá? E aqui, o que cada efeito causa no meu organismo. Então, aqui, ó, antipirético, tá? Antipirético é um efeito que quer dizer o quê? Ele reduz a temperatura corporal elevada, tá? Ele bloqueia a produção de prostaglandinas induzidas por pirogênios, tá? E bloqueia a resposta à interleucina 1, que também é pirogênica. Então, esse efeito antipirético, tá? É um efeito dos anti-inflamatórios. Além desse efeito de controle de temperatura, tá? Não sei se vocês sabem o que quer dizer essa palavra antipirético, da onde que vem. Essa palavra, momento cultural, tá? Eu gosto bastante de origem das palavras. Antipirético vem de pira, tá? Pira, você sabe o que é pira? Pira, aquela pira olímpica, pira é a chama, tá? Então, a pira olímpica lá das Olimpíadas, no estádio, fica lá o fogo aceso. Então, aquilo é uma pira, né? A pira é uma chama lá a origem grega da palavra pira é chama. Então, eu tenho antipirético, anti-chama, anti-calor, tá? Só para vocês terem uma informação aí. Então, além da ação antipirética, eu tenho ação analgésica. Como eu tenho ação analgésica de um anti-inflamatório? Não esteroidal, através da inibição da ação sensibilizante das prostaglandinas. Ou seja, com menos prostaglandinas, eu vou ter menos prostaglandinas lá sensibilizando os meus nociceptores. E aí eu vou ter menos dor, tá? Eu também tenho um efeito antiplaquetário. Então, aqui, ó, eu tenho a inibição da síntese do tromboxano, que é o principal agregante plaquetário, e aí ele inibe a agregação plaquetária e prolonga o tempo de sangramento, tá? Então, essa informação é muito importante, porque quando meu paciente toma o anti-inflamatório,
ele vai ter mais sangramento, vamos dizer assim. Então, tem que tomar cuidado, porque o anti-inflamatório não esteroide, por exemplo, quando eu vou fazer uma cirurgia no meu paciente, eu não devo fazer uso principalmente pré-operatório. Eu não devo fazer uso antes da cirurgia. Por quê? Porque eu vou deixar essa agregação plaquetária diminuída, só que a hora que eu fizer uma cirurgia, eu quero que tenha coagulação, porque senão vai ficar sangrando muito, tá? E isso pode ser um problema. E o efeito anti-inflamatório, como que ele ocorre? Ele ocorre através da redução da síntese dos mediadores da inflamação, redução da produção de prostaglandinas, tá? Inibe a aderência de granulócitos, estabiliza lisossomas, inibe isso aqui é muito interessante, ó. Inibe a migração de leucócitos polimorfonucleares e macrófagos para os sítios onde há inflamação. Ou seja, como que eu diminuo a inflamação? Diminuindo o número de células de defesa. Então, é isso que o medicamento faz. Esse quadro resume bem os efeitos e como ocorre no organismo, né? Porque eu não posso só simplesmente saber que o meu medicamento ele diminui a dor. Isso aí qualquer um sabe. A pessoa toma o medicamento, não precisa estudar. Ela toma o medicamento e fala, diminui a dor. Beleza, esse medicamento diminui a dor. Não, nós como profissionais temos que saber isso aqui, ó. Como que diminui a dor? Diminui a dor porque diminui a ação das prostaglandinas. As prostaglandinas que vão lá e sensibilizam os meus nociceptores, tá? Isso vocês precisam saber. Esse quadro é bem interessante, tá? Foquem bastante nele. Beleza? Pessoal, dúvidas vão me perguntando, tá? Então, olha lá. Como é que ele age? Muito interessante a gente saber isso aqui, ó. Como que o tal do anti-inflamatório vai atuar no meu organismo? Então, veja essa imagem. Vamos entender essa imagem aqui primeiro, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, na imagem A, aqui, eu tenho quem? As COX. Tá vendo? Isso aqui é a enzima COX. Aí aqui eu tenho, ó, o ácido araquidônico. Olha o ácido araquidônico. O que ele faz, então? O ácido araquidônico, ele entra aqui na célula, na enzima, ó. Olha ele lá dentro. Aí ele faz o quê? Ele produz uma prostaglandina. Ele muda a conformação. Então, o resultado, ó, ocorre assim, ó. O ácido araquidônico entra em contato aqui com a COX e a COX produz a prostaglandina. Do outro lado sai a prostaglandina. Igual uma linha de produção, uma fábrica, tá? Entra um substrato e sai um outro produto, tá? Beleza. Aí, como então que o meu anti-inflamatório vai atuar? O anti-inflamatório ele vai atuar da seguinte forma. Aqui é o seguinte, ó. Então, na figura A é o que ocorre normalmente. Ácido araquidônico entrou, produziu prostaglandina. O anti-inflamatório, o que ele faz? Ó? Ele vem e ele entra ali em contato com a COX, ele se liga aqui, ó, a um sítio de ligação, a um receptor na enzima e impede o ácido araquidônico. Então, ó, o medicamento anti-inflamatório não esteroidal é isso aqui, ó, essas duas cadeiazinhas brancas aqui, ó, tanto na COX-1 quanto na COX-2, tá vendo, ó? Ó lá. Aí o que acontece? O ácido araquidônico, ó, ele não conseguiu chegar, olha até onde ele tem que chegar aqui, ó. Aqui ele não consegue passar, porque o medicamento ele formou uma barreira impedindo a entrada do ácido araquidônico, tá? Agora, percebam a diferença de anatomia aqui da enzima, ó. Esse canal por onde o ácido araquidônico entra, na COX-1 ele é mais fininho, tá vendo? E na COX-2 ele é mais largo, ó. Olha a diferença, o canal ele é mais largo, tá? E na COX-2 ele tem um outro sítio de ligação. Foi aí que os caras, quando verificaram isso, falaram assim, pô, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um medicamento que ele só consiga inibir a COX-2. Como que eles fizeram? Eles fizeram uma substância maior. Por quê? O canalzinho da COX-1 ele é mais fininho, mais estreito. Então, eles pegaram, fizeram uma molécula maior, ou seja, ele não consegue entrar aqui na COX-1 e, portanto, ele não consegue inibir a COX-1. E aí, ele consegue inibir só a COX-2. Por quê? Porque o canal é maior
e ele tem um outro sítio de ligação, ó. Ele se liga tanto aqui nesse sítio de ligação quanto esse. Então, o medicamento seletivo da COX-2, ele bloqueia só a COX-2, por quê? Porque a sua molécula é muito grande para conseguir se ligar à COX-1, tá? Beleza, então foi assim que surgiu e fizeram seletivos da COX-2. Então, a gente já sabe o mecanismo de ação dos AINES. Qual é o mecanismo de ação? Inibição da ligação do ácido araquidônico com as enzimas COX-1 e 2, e o seletivo da COX-2, ele inibe somente a COX-2. E por que ele inibe somente a COX-2? Porque a molécula ela tem uma estrutura muito grande para se ligar à COX-1. Ela só consegue se ligar à COX-2. Beleza? Prof, pode repetir, por favor? Posso, claro. Deixa eu voltar. Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui. Antes de eu repetir, eu vou mostrar... Não, vou repetir já. Vou repetir, desculpa. Aqui, ó. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, figura A. Eu tenho aqui o que ocorre normalmente, fisiologicamente. Então, o que eu tenho? Eu tive lá a lesão, produção do ácido araquidônico, o ácido araquidônico vem, ó, e entra na enzima COX-1 ou na COX-2, tanto faz. O ácido araquidônico entrou, sofreu uma modificação na enzima e saiu como prostaglandina. Isso aqui é o que ocorre normalmente. Quando eu tomo um medicamento anti-inflamatório não esteroidal, o que acontece? O meu medicamento são essas duas cadeiazinhas brancas. Então, eu tomei o medicamento anti-inflamatório, o que aconteceu? Ele se liga aqui, ó, ao seu receptor e aí ele forma uma barreira. Ele não deixa o ácido araquidônico se ligar. Desculpa. Como ele não deixa o ácido araquidônico se ligar aqui, eu não vou ter a produção de prostaglandinas, certo? Tanto aqui, ó, na COX-1 e na COX-2, tá? Então, os anti-inflamatórios não esteroidais tradicionais, eles bloqueiam ambos os canais, bloqueiam tanto a COX-1 quanto a COX-2. E na figura C, o que eu tenho aqui? Eu tenho os anti-inflamatórios não esteroidais seletivos da COX-2, ou seja, eles são específicos para a COX-2. E como que um medicamento pode se ligar somente à COX-2 e não se ligar à COX-1? Porque a COX-2, ela tem uma diferença para a COX-1. A COX-2, ela tem um canal aqui, ó, mais largo. Veja, ó, dá para ver nitidamente. E além desse canal mais largo, tem outra diferença. Ela tem uma bolsa lateral com outro receptor, um outro sítio de ligação. Então, o que fizeram? Fizeram uma molécula maior, ó, ela tem 3 cadeias, tá vendo? Diferente de 2 aqui, ó. Então, como ela é muito grande, não passa pelo canal da COX-1, só passa pelo canal da COX-2, e além disso, como ela tem uma terceira cadeia, ela se liga aqui nessa bolsa lateral. Então, o ácido araquidônico não consegue entrar na COX-2, mas a COX-1 fica livre. Tá? E por que fizeram esse seletivo? Pensando assim, pô, como a COX-1 ela tem um papel importantíssimo no meu organismo, eu não vou mexer com ela, vou mexer só com a COX-2. Tá? Dúvidas? Deu para entender? Não me importa de repetir 48 vezes se for necessário. O importante é vocês não morrerem com a dúvida aí. Então, em resumo, voltamos para aquela imagem inicial lá do ciclo. Em resumo, o que acontece? Inibição da ligação do ácido araquidônico. Sem ácido araquidônico, não tenho prostaglandinas. Sem prostaglandinas, eu não vou ter aquela interação, todas aquelas reações que as prostaglandinas causam no organismo. Atração de células, a quimiotaxia, então eu vou ter menos células inflamatórias na região, com menos células inflamatórias eu tenho menos inflamação. Com menos inflamação eu tenho menos edema, com menos edema eu tenho menos dor no meu paciente também, tá? Então é dessa forma que eu controlo a resposta com os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Seja ele o seletivo ou não seletivo. Aí, então,
você pode falar, pô, então, peraí, então, o anti-inflamatório não seletivo é muito ruim, não serve para nada. O bom mesmo é o seletivo da COX-2, tá? Porém, essa enzima, ela também tem papel em processos fisiológicos e que são importantes para o funcionamento do meu organismo, tá? Os caras focaram principalmente, porque eles pensaram assim, pô, peraí, a COX-1 é fisiológica, a COX-2 é só pró-inflamatória. Ou seja, a COX-2 só serve para encher o saco quando eu tenho inflamação. Só que não é bem assim. A COX-2, ela também tem papel em alguns processos, como o da excreção de sal, por exemplo, pelo rim. Tá? Sabe-se atualmente que ela tem um papel importante nessa função que é extremamente importante, tá? Ela também tem um papel importante na homeostasia da pressão arterial, na manutenção da pressão arterial do paciente, tá? E também um papel na agregação plaquetária. Não só a COX-1, mas a COX-2 também atua na agregação plaquetária. Ou seja, eu inibir somente a COX-2 com uma potência muito maior, porque a primeira coisa que os caras pensaram foi assim, pô, peraí, se eu tiver um medicamento que iniba somente a COX-2, a potência desse medicamento vai ser bem maior, e é verdade. Né? Porque ela não vai ficar competindo com a COX-1 e 2, o medicamento vai ser focado na COX-2. E aí começaram a verificar que esses medicamentos eles eram muito bons anti-inflamatórios, mas acabavam causando alguns efeitos colaterais importantes, tá? Principalmente efeitos colaterais relacionados ao aumento da pressão arterial, o que pode ser um problema. Então, a COX-1 e 2, o ácido araquidônico vai se ligar a elas, mais uma vez. Estou falando várias vezes, repetindo muito esse processo, que vocês têm que saber, tá? Isso tem que ficar natural na cabeça de vocês. Então, a COX-1 é fisiológica, produz prostaglandinas, e aí essas prostaglandinas principalmente têm ação na função renal, como um todo, e agregação plaquetária e proteção gastrointestinal, beleza. A COX-2 a gente já sabe que ela é de estímulo inflamatório, ou seja, ela está presente numa quantidade pequena, mas quando eu tenho uma inflamação nas células inflamatórias, ela tem muita atividade. Produção de prostaglandinas, que são principalmente responsáveis pelo aumento da inflamação, dor e febre, tá? Então, os anti-inflamatórios, eu tenho dois tipos dos anti-inflamatórios não esteroidais, que são os não seletivos, são os mais comumente utilizados, que inibem as duas. Então, essa imagem quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um anti-inflamatório não esteroidal que inibe tanto a COX-1 quanto a COX-2, beleza? Agora, eu tenho também os seletivos, tá? Ou seja, que inibe especificamente a COX-2, tá? O problema é que os seletivos da COX-2, eles têm efeitos colaterais relacionados ao aumento da pressão arterial. E isso levou a problemas, inclusive alguns medicamentos a serem proibidos depois do uso. O clássico é o Vioxx, foi o mais famoso deles. Tá? Tem alguns outros que foram proibidos também. Mas o Vioxx, principalmente, foi um medicamento que foi proibido porque teve muita reação de aumento da pressão arterial, levando a taquicardia, levando a infarto. Então é aquele negócio, espera aí. O anti-inflamatório não esteroidal que inibe a COX-1 e 2, ele causa, por exemplo, um desconforto intestinal no paciente. Agora, o seletivo da COX-2 pode levar o paciente até a ter um infarto, porque ele é muito potente e inibe só a COX-2. Então, peraí, é mais fácil lidar com um problema trato do... Opa, travei. Não foi essa internet que travou, foi eu mesmo. É mais fácil eu lidar com um problema no trato gastrointestinal ou um problema de pressão. Entendeu? Então, eu tenho que tomar um cuidado. Os seletivos da COX-2 ainda existem, estão no mercado, e um, por exemplo, muito utilizado é a nimesulida.
A nimesulida, o pessoal adora a nimesulida, ela realmente tem um efeito muito bom, principalmente para dor inflamatória, tá? Porque é um anti-inflamatório potente, mas é um anti-inflamatório não recomendado, principalmente se a pessoa tem problema de pressão. O problema é que esse nimesulida é vendido a rodo aí na farmácia. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque daí as pessoas começam, os médicos da nossa família, né? Aqueles médicos que não estudaram, né? Gostam de receitar nimesulida. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ama nimesulida, tudo é nimesulida. Então é perigoso, porque se ela sai falando para todo mundo, não, você está com problema, toma nimesulida, é bom demais. E aí, se aquela pessoa tem um problema de pressão, aquilo pode virar um problema grave, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. A nimesulida é proibida em muitos países, aliás, na maioria dos países Professor, desenvolvidos. Diga. mas por que quando inibe os dois não tem esse tanto efeito colateral da COX-2? Porque o que acontece? Primeiro, o medicamento, por não ser seletivo, ele vai se ligar à COX-2, ele vai inibir a COX-2 numa menor quantidade. Por quê? Porque ele vai... Então, eu tenho lá 10 moléculas no meu organismo. O meu medicamento, tomei o medicamento, foi absorvido, eu só tenho 10 moléculas. Dessas 10 moléculas do anti-inflamatório não seletivo, o que vai acontecer com elas? Como ele não é seletivo, ele vai se ligar nas primeiras que ele encontrar. Então, pode ser que 5 se liguem a COX-1 e 5 se liguem a COX-2. Então, obviamente, vai ser diferente. No seletivo, as 10 vão se ligar na COX-2. Ou seja, eu vou ter um número de enzimas COX-2 inibidas muito maior no seletivo do que o não seletivo. Isso que eu não estou contando que, na verdade, das 10 moléculas, algumas nem vão se ligar. Tá? Só para ficar mais simples. Mas deu para entender a diferença? Então, eu tenho uma potência muito maior do seletivo, que ele vai inibir um número muito maior de enzimas COX-2. O não seletivo, como ele vai ser não seletivo, ele se liga lá em várias. Pode ser que ele se ligue a mais COX-1 do que COX-2, inclusive. Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Joia, imagina. Pessoal, mecanismo de ação. Como o medicamento age. Deu para entender? Dúvidas? Dúvidas? Beleza. Bom, todo mundo entendeu tudo. Lindo, maravilhoso. Bom, então, quando a gente indica esse medicamento anti-inflamatório não esteroidal, tá? Eles são as drogas de primeira escolha no tratamento de doenças reumáticas e não reumáticas, ou seja, são doenças inflamatórias, tá? Também na sequela de trauma e contusão no pós-operatório. Então, é um medicamento muito utilizado. Nosso foco na odontologia, principalmente, na saúde, eu tenho uma indicação muito grande, mas na odontologia, quando que a gente usa anti-inflamatório, então, na prática? Quando o paciente sofre algum trauma, quando o paciente vai fazer um procedimento cirúrgico, então, no pós-operatório, para eu controlar a resposta, porque no pós-operatório, então, por exemplo, lá no pós-operatório da lipoenzimática de papada, eu não vou usar anti-inflamatório, ele não é indicado, né? O não esteroidal, como eu expliquei para vocês. Agora, quando eu vou extrair um siso, por exemplo, um terceiro molar incluso, é uma cirurgia pesada, uma cirurgia grande, aí eu preciso do anti-inflamatório. Então, ele pode ser usado para isso, tá? Ele tem uma propriedade analgésica muito boa para esse tipo de dor, porque lembra que eu falei da origem da dor? A origem da dor inflamatória, ela vai ser melhor controlada se eu usar um anti-inflamatório, porque quem está causando a dor é a inflamação, é óbvio, tá? Então, para dores leves e até dores moderadas, é um medicamento muito bom, por isso ele é muito utilizado, tá? E eles também diminuem a temperatura corporal, tá? Sem provocar nenhum tipo de dependência química. Então, ele é muito interessante também como antipirético. Agora, vocês sabem o que é pira, de onde vem a palavra antipirético, tá? Não sei se um dia vocês vão usar isso, mas eles já sabem. Eu só uso para falar isso em aula. Eu acho interessante.
Não sei porque tem uns slides que repetem, mas na verdade, acho que na verdade esse slide está mais completo, porque eles são utilizados também para diminuir a agregação plaquetária. Tem muitos pacientes que tomam anti-inflamatórios para afinar o sangue, eles falam, né? O AS ainda é muito utilizado. Hoje em dia vem sendo substituído pela varfarina, principalmente, mas o AS é o ácido acetil salicílico, aspirina, tá? Tem muito paciente que usa. Por que usa esse medicamento? Pessoas que têm um risco de formação de coágulos muito grandes, com entupimento de veia. Então, a pessoa tem um risco de trombose, por exemplo. Os médicos receitam um anti-inflamatório, normalmente é um anti-inflamatório fraco. Para quê? Para diminuir a agregação plaquetária. Porque lembra que a COX-1 ela produz lá um fator de agregação plaquetária? Então, se eu diminuir a ação da COX, eu vou diminuir esse fator de agregação plaquetária, tá? Então, eu vou ter menos agregação plaquetária. Então, menor é o risco da formação de um trombo, um coágulo que pode se formar e entupir um vaso, entupir uma veia, entupir uma artéria. E eles também podem ser utilizados na analgesia preventiva. O que é analgesia preventiva? Lembra disso? É quando o paciente ele faz um procedimento e aí ele está anestesiado, eu vou lá e dou um anti-inflamatório para ele para que quando ele passe aquela anestesia, ele não sinta dor, tá? Efeitos renais importantes, tá? Então, as prostaglandinas, elas promovem vasodilatação renal, inibem a reabsorção de cloretos e causam aumento da diurese, tá? Então, essas prostaglandinas, elas vão atuar ali aumentando a atividade renal. E isso é perigoso. Por quê? Se eu sou saudável, beleza, tomando uma dose terapêutica normal do anti-inflamatório, tranquilo. Meu rim vai trabalhar um pouco mais por causa dessas prostaglandinas ali, beleza. Agora, eu tenho que tomar cuidado com o uso ali dos anti-inflamatórios, porque eles inibem a síntese de prostaglandinas. E aí nós vamos aumentar o quê? A volemia, tá? Ou seja, como o meu rim ele vai diminuir a sua atividade, eu vou aumentar a quantidade de líquido dentro do meu organismo. E isso vai fazer que o meu rim ele queira eliminar aquele líquido. E aí ele vai acabar sofrendo ali como é que fala? Fugiu a palavra, meu Deus. Ele vai acabar sofrendo com essa hiperatividade, tá? Então, os anti-inflamatórios, eles, dependendo do paciente, se for um paciente normal, não tem problema, tá? Por quê? Porque esse aumento de atividade ali, beleza, o rim, não é um aumento de atividade, vai forçar mais, porque como o rim, na verdade, o que acontece? Deixa eu tentar me explicar um pouco melhor, que eu acho que pode ter ficado um pouco confuso. O que acontece, na verdade? O rim, as prostaglandinas, eles vão normalmente, tá? Fazer com que o rim trabalhe em equilíbrio, ou seja, ele trabalhando normalmente, ele vai eliminar líquido, principalmente os sais da nossa dieta, tá? Beleza. Aí, quando eu tomo um anti-inflamatório, ele diminui essa capacidade renal. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. O anti-inflamatório diminui a capacidade do rim eliminar essas impurezas do nosso organismo. Como diminui a capacidade, o órgão faz o quê? Ele força um pouco mais. Por quê? É aquele negócio, eu estou aqui caminhando, putz, meu músculo não está mais aguentando, então o que eu faço? Eu boto uma força extra. E essa força extra é que às vezes me derruba. É a mesma coisa ali no rim, tá? Então, isso vai acontecer, eu vou forçar mais o meu órgão. E se eu tenho meu rim é normal, essa força extra vai ser por pouco tempo, beleza, tranquilo. Agora, o problema principal é essa pessoa tem um problema já renal.
Eu vou forçar um pouco mais, aí eu posso levar um colapso do órgão, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com pacientes que tenham algum problema renal, tá? São medicamentos que a gente tem que tomar bastante cuidado. Também promovendo ali algumas alterações em pacientes que têm problema hepático, mas principalmente por causa do metabolismo, né? É um medicamento que, se você tomar em muita quantidade, o meu fígado vai ter que trabalhar bastante, então tem que tomar cuidado em pacientes com cirrose, paciente com ascite, que é paciente que tem aumento de volume. Ascite é o aumento de líquido no abdômen, porque a pessoa tem muito líquido no abdômen, quer dizer o quê? Normalmente que provavelmente o fígado e o rim não estão funcionando direito para poder metabolizar e eliminar aquilo, tá? Então eu tenho que conversar com o paciente. Veja por que é perigoso. Eu tenho que conversar com o paciente, tá? Tem que entender se ele tem algum outro problema, tá? Dúvida é só perguntar. O efeito do anti-inflamatório sobre o trato gastrointestinal. Então, ele aumenta cerca de 3 vezes a incidência de efeitos gastrointestinais graves, tá? Por quê? Porque ele diminui aquela proteção gástrica. Então, é comum, o paciente pode ter diarreia, náusea, vômito. Agora, o paciente que a gente tem que ter maior cuidado é o paciente do número 2 ali, ó, 2 e 3, tá? Por quê? Paciente que tem já histórico de gastrite e úlcera. Então, o que acontece? O paciente tem uma gastrite, uma inflamação da parede do estômago. Ele tem uma úlcera, que já é mais do que uma inflamação, é uma lesão, tá? O que acontece? Se o estômago tiver menos protegido, qualquer coisa que eu comer vai agredir muito mais, tá? Agora, a pessoa pode ter, inclusive, um sangramento. Por quê? Porque além de diminuir aquela proteção, eu diminuí o quê? A agregação plaquetária. Então, qualquer coisinha que encostar lá naquela úlcera pode gerar um sangramento. E a pessoa tem uma hemorragia interna. Isso é muito perigoso, tá? Esse foi o principal motivo da criação dos... Opa, vou apertar esse querer aqui, porque começou a piscar aqui, entrou alguém. Esse foi o principal estímulo da criação dos anti-inflamatórios seletivos da COX-2. Porque esses anti-inflamatórios seletivos, eles têm uma ação menor sobre o trato gastrointestinal, porque ele não inibe a COX-1, tá? Pessoal, dúvidas? Abre aí o áudio e pergunta, hein? Senão eu tô achando que tá tudo bem. Aí os efeitos cardiovasculares, tá? Então, ó, os inibidores da COX-2, principalmente, é que causam esses efeitos, né? O aumento da volemia, que é aquilo que eu falei, a quantidade de sangue circulando é maior, porque o rim está trabalhando menos, tá? Aumento da pressão arterial é o que leva à arritmia cardíaca, que levou à retirada do mercado, por exemplo, do Rofecoxib, tá? O Vioxx. Contraindicado para pacientes, então, que têm alterações cardiovasculares. Então, gente, o paciente que tem alteração cardiovascular, eu contraindico o medicamento seletivo da COX-2. O mais conhecido deles, nimesulida. Meloxicam também é bastante conhecido, bastante utilizado. Tem uma boa ação a nível ósseo, meloxicam, mas eu tenho que tomar cuidado para pacientes que têm problemas cardíacos, tá? Vocês já sabem por quê? Porque as COX-2 tem um efeito a nível de controle de pressão arterial, principalmente, tá? Efeitos sobre agregação plaquetária. Então, eles inibem a agregação plaquetária, o anti-inflamatório, o que prolonga o tempo de sangramento. Eu tenho que ter bastante cuidado com isso, porque o paciente vai fazer uma cirurgia, vai sangrar aquela cirurgia? Vai, mas vai sangrar pouco, porque o corte que eu vou fazer é bem pequenininho. Beleza, pode ser que isso não influencie em nada. Agora, o paciente, eu vou fazer uma cirurgia muito grande nesse paciente. Então, será que o anti-inflamatório não esteroidal é a melhor opção? Porque, e se essa agregação plaquetária diminuir muito? Aí ele vai ficar sangrando lá depois da cirurgia.
Outra coisa importante, outra informação importante, o paciente já faz uso do anti-inflamatório porque o médico dele indicou para ele, porque ele tem um problema cardíaco, ele já teve um AVC, um risco de AVC, alguma coisa assim. Então, ele já toma um anti-inflamatório para que ele tenha uma agregação plaquetária diminuída. Espera aí, mas eu vou fazer uma cirurgia, isso não é perigoso? Será que na hora que eu fizer o corte lá não vai parar de sangrar e ficar sangrando muito? Será que eu tenho que diminuir esse medicamento? Eu vou ter que falar com o médico do paciente e perguntar, ó, eu vou fazer a cirurgia nesse paciente, tem problema se a gente suspender esse medicamento? Tá? É muito comum, nesses casos, o próprio paciente falar assim, ah, já sei, eu vou ter que parar 3 dias antes o medicamento, tá? Evitem fazer isso, tá, gente? Embora o paciente pode ter decidido por conta própria, não é o ideal. Quem que suspende medicamento? É quem prescreve. Então, quem vai suspender o medicamento é o médico. Porque em muitos casos, o risco da suspensão do medicamento, ele é muito maior do que o risco de sangramento, tá? Porque assim, imagina num cenário hipotético, eu já ouvi isso de um médico, de um paciente meu. Ele falou assim, cara, falou para mim, olha, não vamos suspender o medicamento dessa paciente, o AS, porque é o seguinte, ela já teve um AVC e o risco dela ter AVC é grande. Eu prefiro lidar com o sangramento, nem que a gente interne ela no hospital e bote lá bolsas de sangue nela, é muito melhor do que o risco dela ter um AVC por causa da formação de um trombozinho, de um coágulo. Porque daí pode a gente não ter nada o que fazer, não detém. Entendeu? Então, essa decisão, sempre a suspensão de um medicamento, ela é feita por quem prescreveu, e não, nem por você e nem para o paciente. Tá? Então, como esse medicamento se movimenta no organismo? A farmacocinética. Tá? A maioria dos anti-inflamatórios, eles são ácidos fracos, muito bem absorvidos no trato gastrointestinal, por isso que a maioria desses medicamentos são via oral, tá? Eles têm um pico de concentração entre 1 a 4 horas, aí depende de qual é o medicamento, tá? É importante a gente saber isso de cada medicamento que a gente está prescrevendo, a maioria deles em torno de 1 hora, 1h30 no máximo, já tem um pico de concentração, ou seja, eu tenho um efeito máximo desse medicamento, tá? Mas isso como que eu vou saber? Ah, eu gosto do Spidofen. Então, veja na bula qual é o pico de concentração dele, mas a maioria deles está nessa faixa, tá? Se ligam principalmente a proteínas plasmáticas, ou seja, no próprio sangue, o que faz com que ele tenha uma boa circulação no meu organismo. O metabolismo normalmente é hepático e a excreção renal, ou seja, cuidado com o rim e o fígado. Vocês já sabem o porquê, tá? Quais são os mais utilizados, só para título de informação, tá? Os inibidores não seletivos para COX-2, ó, os mais comuns, vocês já ouviram falar, por exemplo, do ibuprofeno, né? O diclofenaco, que é o Cataflam, o Voltaren, tá? Também é bastante utilizado ainda. Aí eu tenho o cetorolaco, que é um medicamento mais recente, que é o... Nossa, fugiu aqui o nome comercial mais conhecido do cetorolaco, meu Deus. Eu tenho tudo que é lugar, porque quando eu tenho problema de pedra no rim, eu tomo ele. É o único que me ajuda. Nossa senhora, me deu um branco aqui. Vou lembrar já já. Se alguém lembrar aí, me avisa. Meu Deus, eu tenho um monte deles aqui. Toragesic, desculpa. Nossa, eu tenho um monte aqui da minha casa, na minha clínica, até no carro eu tenho. Toragesic. Obrigado, João. Fugiu aqui da minha cabeça. O cetoprofeno é o Profenide, tá? Então, tem vários aí que a gente conhece no nosso dia a dia. O ibuprofeno, por exemplo, o Advil é ibuprofeno, tá? O Spidofen também. Alguns nomes comerciais aí. E os inibidores seletivos para COX-2, tá? O mais famoso deles atualmente é a nimesulida, o Celecoxib, que é o Celebra, também talvez algum de vocês já usou,
principalmente ortopedista, gosta muito de prescrever Celebra, tá? E aqui, ó, muito importante, a duração do tratamento normalmente é de 48 a 72 horas, e aí eu deixo a pergunta, por que os anti-inflamatórios são utilizados entre 48 a 72 horas normalmente? Isso vocês têm que saber. Vocês já aprenderam. Vai, arrisca. Vocês têm que saber, mas se não souber, agora é a hora de lembrar, né? Então, chuta qualquer coisa aí, lembra lá atrás, puxa na cabeça, na lógica do processo inflamatório. Lembra, eu vou modular a resposta inflamatória. E a resposta inflamatória, ela é o primeiro passo do processo de recuperação, de cicatrização, de resposta cicatricial. Então, por que eu tomo medicamento por 72 horas, normalmente? Professor, acho que é porque é o tempo que dura a inflamação aguda? É o tempo da inflamação aguda, exatamente, João. Tá? Então, vocês já ouviram essa informação. Então, o que é inflamação aguda? A fase aguda da inflamação. A fase aguda da inflamação, ela demora normalmente 72 horas, 3 dias. Tá? E por que eu quero controlar a inflamação nessa fase? Porque essa fase inflamatória aguda é quando eu tenho a maior proliferação e presença daquelas células inflamatórias. Então, eu tenho a maior atividade de células inflamatórias nesse período. Por quê? Em 3 dias, o meu organismo ele limpa aquela área para favorecer a segunda etapa, que é a etapa de proliferação daquele tecido lesionado. E aí, nessa etapa de proliferação, eu não quero intervir. Por quê? Porque eu não quero diminuir a proliferação. Porque se eu diminuir a proliferação de células ali, por exemplo, de fibroblastos numa lesão de pele, se eu continuar tomando anti-inflamatório, eu vou atrasar a cicatrização. Entende? Além de sobrecarregar o rim, o fígado, que é outra história, eu vou atrasar o processo. Por quê? Porque eu vou diminuir a inflamação, eu vou diminuir a presença das células, então eu vou diminuir também a presença dos fibroblastos ali, por exemplo, numa lesão de pele. E aí, se eu diminuir a presença de fibroblastos, o que vai acontecer? Eu vou demorar mais para minha ferida fechar. Então, eu não quero mexer naquelas outras etapas da fase de cicatrização, eu não quero intervir, né, para ficar mais bonita a palavra, nessa fase. Então, eu só trabalho naquela fase que é mais complicada, porque eu tenho muita atividade celular, eu tenho muito edema, principalmente, e muita dor. Então, eu dou um conforto para o paciente passar essa fase, e depois de passar essa fase, como eu já tenho a diminuição do edema, aí ele já não dói tanto, já não incomoda tanto, então, tranquilo, esse paciente vai agora passar pela fase de cicatrização sem problema, sem desconforto, tá? Então, é importante eu saber o porquê, porque o paciente pode perguntar para você assim, mas por que 3 dias, doutor? Pô, você tem que dar uma explicação para ele, tá? Você tem que dar uma explicação para o seu paciente. Isso faz uma enorme diferença para você adquirir confiança do paciente. Quanto mais confiança o paciente tiver em você, mais paciente você vai ter, mais ele vai te indicar, mais retorno você vai ter no teu consultório, tá? Aí, gente, deixa eu tirar esse negócio aqui da minha frente. Aí, voltou alguém? Beleza. Bom, dúvidas nos anti-inflamatórios não esteroidais? Alguém mandou alguma mensagem no bate-papo, mas não abre para mim enquanto eu estiver com a tela. Alguém pode traduzir para mim aí? Eu acho que não foi uma dúvida não, prof. Foi a Maria Eduarda dizendo que a conexão dela tinha caído na hora que ela Beleza. entrou no meio da aula. É que eu liberei ela aqui agora. Beleza, obrigado. Bom,
Dúvidas nos anti-inflamatórios não esteroidais? Que agora nós vamos para os corticosteroides, anti-inflamatórios e esteroidais para finalizar. Sem dúvidas? Bom, se surgir, só falar, tá? Bom, então, a gente falou até agora da fisiologia da inflamação e do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. Agora muda a cor, muda o foco, sei lá, escreve bem grande, que agora nós vamos falar de mecanismo de ação dos anti-inflamatórios esteroidais. Vocês se confundem muito, tá? É muito comum quando vocês estão lá na clínica, virem falar assim, não, então eu vou dar aqui um corticoide, um anti-inflamatório esteroidal, mas vem com a posologia, com a dose do não esteroidal. Vocês falam assim, não, professor, eu quero prescrever um corticoide, então eu vou dar um ibuprofeno, né? Não, ibuprofeno é não esteroidal, tá? Vocês colocam em prova, vocês vão fazer um concurso público, vocês vão fazer uma apresentação. Confunde demais. Então, dividam aí bem didaticamente no caderno, quem está anotando, sei lá, tá? Bom, o corticoide, o anti-inflamatório esteroidal, pode ser chamado também de, além de anti-inflamatório esteroidal, corticosteroides ou corticoides, tá? Como agem esses medicamentos? Ó, esse X ficou perdido aí no meio, mas ele quer dizer o quê? O anti-inflamatório, aqui, deixa eu ir para essa imagem aqui que é melhor. Então, ó, lembram lá da cascata lá da Cox? Vocês já viram esse slide 1000 vezes, tá? Então, lembram lá desse processo. Vou repetir de novo para quem ainda ficou com alguma dúvida ou para quem não ficou, só para fixar mais. Então, eu tenho um estímulo. A minha célula aqui, eu vou ter a presença da fosfolipase A2. Essa enzima vai quebrar os fosfolipídios e transformar em ácido araquidônico. E o ácido araquidônico vai se ligar a COX-1 e 2, que vão produzir prostaglandinas, que vão ter todos aqueles efeitos inflamatórios, tá? O anti-inflamatório não esteroide, ele inibe a ligação do ácido araquidônico a COX-1 e 2. A gente já aprendeu isso. E como que age, então, o anti-inflamatório esteroidal, o corticoide? Ele age da seguinte forma, ó. Ele inibe a produção de ácido araquidônico. Ele inibe a fosfolipase A2, tá? Então, ele age um pouco mais acima na cascata, inibindo a produção de ácido araquidônico, como? Através da inibição da fosfolipase. Sem a fosfolipase trabalhar, eu não vou ter ácido araquidônico. Sem ácido araquidônico, a COX-1 e 2 também não trabalham, e as prostaglandinas também não são produzidas ali, ou são diminuídas, obviamente, tá? Porque a gente já sabe que nenhum medicamento é 100% efetivo. Então, por que eu continuo tendo inflamação mesmo quando eu tomo anti-inflamatório? Porque esse efeito, ele vai acontecer em um número grande de células, mas não em 100%, tá? Porque nenhum medicamento é 100% eficaz. Então, Professor, oi. por que o corticoide engorda? O corticoide não engorda. O corticoide, quando a gente faz um uso contínuo e numa dose alta, tá? Ele aumenta a retenção de líquido, porque ele diminui a função renal, tá? E aí isso, obviamente, quando o líquido pesa no nosso organismo, e aí essa retenção de líquido vai aumentar o teu peso corporal, obviamente, tá? Geral, né? Tá? Isso faz, inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, até porque eu não sei se eu vou falar isso ali na frente, mas o corticoide ele tem um certo preconceito das pessoas utilizarem justamente por isso, ô Brisa, né? A minha avó lá atrás já falava, não pode tomar corticoide, porque o corticoide
aumenta a retenção de líquido, ele dá uma inchada na pessoa e tal. Porém, isso só ocorre na utilização contínua do medicamento em doses altas, tá? O corticoide, em doses terapêuticas pequenas, com o objetivo do tratamento de inflamação aguda, ou seja, usar ele ali por 2, 3 dias, ele não causa esse problema, tá? O que faz com que ocorra esse problema é você usar doses muito altas por muito tempo, tá? Então, esse é o mecanismo de ação. Nada. Esse é o mecanismo de ação, ó. Inibe a fosfolipase. Sem fosfolipase eu não tenho ácido araquidônico. Sem ácido araquidônico eu não tenho COX. Sem COX eu não tenho prostaglandinas, eu diminuo a inflamação, tá? Só que tem um detalhe muito importante. Vocês viram que o anti-inflamatório não esteroidal, como que ele fazia? Ele entrava, lembra? Bloqueava aquele canalzinho lá da COX, naquela imagem que eu mostrei para vocês. Daí o ácido araquidônico não conseguia entrar. Esse medicamento, para ele fazer esse efeito, ele não simplesmente, ele vem... Opa, peraí. Opa, desculpa. Então, ó, esse medicamento, ele não vem, ele chega aqui, ó, entra na célula e inibe, bloqueia aqui a fosfolipase. Ele é um pouco mais complexo. Como ele se trata de um hormônio, tá? O corticoide, ele é um hormônio, inclusive que a gente produz no nosso próprio organismo, tá? Então, esses corticoides, como que eles atuam? Como todo hormônio, o hormônio ele promove o quê? Que tipo de interação no organismo? Interação com quem? Aqui, ó. Normalmente, transcrição gênica, no núcleo. Então, como que esse medicamento age? O corticoide, ele não entra aqui na célula e se liga aqui na fosfolipase e inibe ela. Ele entra nessa célula, viaja por toda a célula, até chegar onde? A um receptor nuclear, tá? Putz, deixa eu ver quem é que tá querendo entrar aqui, porque isso aqui é importante, né? Às vezes caiu a internet, sei lá. Desculpa interromper, mas é que depois vai perder uma informação importante. Então, o que acontece? Esse medicamento, como eu estava falando, ele entra aqui, ao invés dele vir direto aqui na fosfolipase e inibir ela, ele tem que viajar por toda a célula até chegar aonde? Até chegar a um receptor nuclear. Lembra lá dos receptores? Pessoal, voltem na matéria de vez em quando, hein? Para relembrar aquilo tudo. É importantíssimo aquilo, hein? Que a gente já teve no começo. Ó, esse medicamento, ele vai entrar em contato aqui com o núcleo, e aí o núcleo vai gerar um RNA, e esse RNA mensageiro vai sintetizar lipoproteínas, que são proteínas que vão inibir aqui a fosfolipase, tá? Então, veja como é um processo muito mais complexo. O anti-inflamatório não esteroidal, ele entra na célula, vai lá, pum, se liga na COX, inibe e já era. Agora, o corticoide é um processo muito mais complicado. E por que eu tenho que saber isso, vocês acham? Ou que diferença isso faz na prática? Imagina, pensa. Como que isso pode fazer alguma diferença para o meu paciente? Ninguém tem ideia? Demora mais o tempo de ação daí, professor? E aí, garota, exatamente. O tempo para o medicamento agir é muito maior. E isso é importante? Lógico que é importante. Porque se eu estou com um paciente que está morrendo de dor, eu vou dar um medicamento, pode levar até 2 horas, 2 horas e pouco para fazer efeito, o paciente vai ficar morrendo de dor 2 horas, 2 horas e pouco. 3 horas, sei lá, vai que ele tem uma absorção um pouco mais dificultada, cada pessoa de um jeito, você não sabe. Então, eu tenho que saber isso na prática, porque se o paciente estiver morrendo de dor na minha frente, eu vou prescrever um medicamento que faça efeito mais rápido, que é o caso do não esteroidal. Então, o corticoide, ele deve ser usado principalmente pensando nessa questão
do tempo ali de tratamento. Por isso que na nossa prática clínica, a gente utiliza o corticoide normalmente como pré-operatório. Ou seja, eu vou utilizar para um paciente que não tem dor, mas eu sei que ele vai ter dor porque eu vou fazer uma cirurgia nele, por exemplo. Então, eu peço para ele tomar o medicamento 2 horas antes, 1 hora antes da cirurgia. Por quê? Como ele demora para fazer efeito, então, para atingir concentrações plasmáticas legais e também todo esse processo, então eu dou o medicamento 1, 2 horas antes, faço a cirurgia, porque daí a hora que ele realmente for sentir a dor e ter o edema, aí o medicamento vai estar agindo, tá? Então, veja, a teoria é muito importante para a prática clínica, tá? E aí, se você não sabe isso, o que acontece? Você prescreve o medicamento, o paciente chega para você e fala assim, meu Deus do céu, quase morri. No dia seguinte estava bom, mas no dia da cirurgia eu não aguentava de dor, tá? Nossa, mas inchou muito. Pô, eu fui num outro dentista uma vez, inchou muito. Aí você fez, não inchou nada, às vezes foi só o medicamento que você deu, ou ao contrário, e aí você ganha o paciente, você ganha a família do paciente, aí você ganha um monte de paciente do consultório, tá? Então, é muito importante a gente conhecer teoria. Deu para entender a diferença do mecanismo de ação do corticoide? Dúvidas? Obviamente, eu gastei menos tempo explicando, porque a gente gastou tanto tempo explicando o anti-inflamatório não esteroide, que agora fica mais fácil entender o corticoide. Mas se você não entendeu, por favor, pergunte. Não morra com a dúvida aí no teu colo. Então, ó, resumindo, né, o que eu expliquei. Ele ultrapassa a membrana, se liga a um receptor nuclear, através de um RNA mensageiro, sintetiza lipoproteínas, essas lipoproteínas inibem a fosfolipase, reduz a produção de ácido araquidônico, reduzindo assim a produção de prostaglandinas, ou seja, o mecanismo, a ideia do anti-inflamatório é a mesma, reduzir prostaglandinas. A diferença é só onde ele faz isso. No anti-inflamatório não esteroide, inibe COX-1 e 2, anti-inflamatório esteroide inibindo as fosfolipases. Beleza? É um medicamento com excelente absorção via oral, tá? Também pode ser usado via intramuscular ou endovenosa ou intravenosa. Os corticoides, eles circulam através de proteínas transportadoras também no plasma. Então, por isso que ele se prolifera, não, ele não se prolifera. Ele tem um transporte bom, ele circula mesmo, acho que circular é uma boa palavra, pelo organismo, muito bem, tá? Eu tenho medicamentos, esses medicamentos, eles são metabolizados principalmente pelo fígado e rins. Nossa, eu não usei espaço aqui, nem no metabolizado, nem pelo fígado, tá? E essa metabolização, ela é um pouco mais lenta, por isso é que esse medicamento, um uso contínuo e doses muito altas, leva a efeitos adversos, tá? Agora, nas doses terapêuticas utilizadas e recomendadas nos nossos protocolos para odontologia, eles não têm esse tipo de efeito, tá? Então, qual é a principal vantagem? Nas doses que a gente utiliza, eles não têm efeito adverso significativo, tá? Eles não interferem nos mecanismos de hemostasia, ao contrário dos anti-inflamatórios não esteroidais. Ele reduz a síntese dos leucotrienos presentes nas reações alérgicas, ou seja, o paciente, quando faz uso do corticoide, ele tem menor chance de ter algum tipo de reação alérgica. Isso é bom, nos dá ainda mais segurança, tá? Os corticosteroides, eles são mais seguros para serem empregados em gestantes. Por quê? Assim também como em pacientes hipertensos, em diabéticos, em hepatopatas. Por quê? Porque, primeiro, a gente precisa de uma dose muito pequena, porque eles são muito potentes, principalmente por isso, tá? E os efeitos adversos, como eu disse, eles são dose dependentes, tá? Eles só vão ocorrer se a pessoa tomar o medicamento por muito tempo em doses muito altas.
vocês vão aprender a medicar esses pacientes no semestre que vem na cirurgia 1, tá? Então, agora não se preocupem com doses. Tá? Os mais conhecidos, não está aí, são a dexametasona e a prednisona. Tá? Dexametasona, o comercial mais conhecido é o Decadron, talvez algum de vocês já tenha tomado. Tá? A prednisona também é bastante usada atualmente. Tá? Então, eu posso ter uma inibição da hipófise. A hipófise é uma glândula que produz corticoide. O que acontece? O meu organismo produz corticoide. Ele produz corticoide naturalmente. Aí eu começo a tomar muito. O meu organismo fala assim, pô, peraí, mas de onde está vindo esse corticoide? Eu não preciso ficar gastando energia para produzir corticoide. Já está caindo do céu aqui para mim. Então, acaba que a hipófise acaba parando de produzir o corticoide. Depois, isso lá na frente pode ser um problema, porque se eu parar de tomar o remédio, eu não tenho mais produção desse hormônio no meu organismo. Tá? Retenção, diminui a competência do sistema imune, tá? A retenção de sódio, porque é isso que leva principalmente a esse inchaço, a retenção de líquido, tá? Risco de úlcera gástrica, porque daí eu vou ter a inibição das COX, né? E é contraindicado também em caso de tuberculose. Mas lembrando, ele é um medicamento extremamente seguro e muito, muito bom nas doses que a gente recomenda, tá? E é isso aí. Pessoal, dúvidas? É isso aí que eu tinha para colocar para vocês hoje.